O ar noturno estava fresco, carregando o leve aroma de grama recém-cortada do gramado, perfeitamente cuidado do lado de fora da casa de Alex Carter. Dentro, o suave zumbido de música clássica tocava no sistema de som surround, misturando-se ao tilintar de taças de vinho e risadas discretas. O ambiente era de calor e familiaridade. Um jantar entre amigos, uma rotina que já havia se repetido inúmeras vezes antes. Alex recostou-se em sua cadeira, rolando o copo de uísque entre os dedos enquanto observava sua esposa, Sarah, rir de algo que o convidado havia dito. Nick Stanford, seu amigo mais próximo há mais de 15 anos, contava uma de suas histórias características, algo sobre um cliente em sua concessionária de carros de luxo tentando comprar um carro esportivo com uma mala cheia de dinheiro. Era divertido, de certa forma. Mas Alex já ouvira tantas histórias de Nick ao longo dos anos que todas se misturavam. Nick era o tipo de homem que comandava a atenção sem esforço. Sua presença era fácil, ombros largos, confiante, com aquele sorriso descontraído que fazia as pessoas gostarem dele instantaneamente. Ele era o tipo de amigo em quem Alex sempre confiara, o tipo que nunca tivera motivo para duvidar. Ei, Sarah! Nick disse de repente, enfiando a mão no bolso com um sorriso brincalhão. Tenho uma coisinha para você. Alex ergueu uma sobrancelha intrigado, mas não preocupado. Nick era generoso por natureza, sempre trazendo lembranças ou pequenos presentes para o grupo quando viajava. De sua palma, ele tirou um pequeno objeto metálico e o colocou na mesa à frente de Sarah. Um parafuso. Um pequeno parafuso prateado perfeitamente trabalhado. Sarah o pegou, girando-o entre os dedos, sua expressão indecifrável. Então, ela riu. Um som curto, quase nervoso, e olhou para Nick. Sério? Nick riu balançando a cabeça. É de um modelo de edição limitada que tivemos na loja na semana passada. Achei que você gostaria. Alex franziu a testa levemente, tomando um gole de seu uísque. Desde quando você dá peças de carro como presente? Perguntou ele, em um tom brincalhão, mas curioso. Nick deu de ombros. Ei, é um item de colecionador, nem todo mundo ganha um. Sarah sorriu, guardando o parafuso no bolso do vestido. Bem, obrigada, Nick. É único. A conversa seguiu, mas algo naquela troca ficou preso na mente de Alex, como uma farpa. Não era nada, realmente. Apenas uma brincadeira, um presente inofensivo. E ainda assim, havia algo na reação de Sarah, no olhar tácito entre ela e Nick, que fez a nuca de Alex formigar. Mais tarde naquela noite, depois que Nick foi embora e a casa ficou em silêncio, Alex se viu vagando pelo quarto. Sarah já estava na cama, rolando a tela do celular, o rosto iluminado pelo brilho da tela. Enquanto ele se dirigia à cômoda, seu olhar passou pela penteadeira dela e lá, ao lado dos frascos de perfume e joias, estava o parafuso. Alex o encarou por um momento, seus dedos pairando sobre o metal frio. Um parafuso, um objeto pequeno e sem importância, mas por que ela o guardara? Uma sensação estranha se formou em seu estômago, algo instintivo, algo que ele não conseguia nomear. Ele balançou a cabeça, exalando suavemente. Estava pensando demais. Não era nada. Ainda assim, enquanto se deitava na cama e apagava a luz, o pequeno objeto metálico ficou lá no escuro, brilhando faintly na luz do luar. E Alex Carter não conseguia se livrar da sensação de que algo em seu mundo havia mudado. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio que não era pacífico, mas inquietante, insinuando-se na mente de Alex Carter como um sussurro de algo errado. Ele estava em seu escritório, os dedos repousando levemente sobre a superfície do celular, os olhos fixos na tela. As mensagens de texto haviam desaparecido, apagadas, mas o eco delas pairava no ar, no brilho intermitente do monitor, na sensação de vazio em seu estômago. Alex não era o tipo de homem que tirava conclusões precipitadas. Ele construíra seu negócio com lógica, fatos, provas. Mas havia algo naquele maldito parafuso, um brinquedo insignificante, mas que parecia uma arma deixada sobre a mesa, um aviso silencioso. No início, ele tentou ignorar, uma piada idiota, talvez um presente descuidado, possivelmente. Mas por que Sarah o guardara? Por que ela parecera tão nervosa quando ele mencionou?
Seus instintos lhe diziam uma coisa: isso não era nada. Por dias, Alex tentou afastar a sensação, mas seu mundo já havia mudado. Pequenas coisas, detalhes que ele antes ignorava, agora gritavam por atenção. Sarah começou a sair mais. Não era incomum. Ela tinha uma vida social, amigos, compromissos, mas agora havia padrões. O perfume dela permanecia mais forte quando ela voltava para casa, como se o tivesse reaplicado antes de entrar. O batom às vezes estava levemente borrado, embora ela jurasse que só havia saído para fazer compras. O jeito como ela olhava para o celular, os dedos apertando-o antes de virá-lo com a tela para baixo no balcão. Era também no jeito que ela falava, casual demais, ensaiado demais, como se tentasse não deixar pontas soltas. Almocei com Chloe hoje. O trânsito estava terrível na volta para casa. Esqueci de carregar meu celular. Não vi sua mensagem antes. Eram apenas palavras, mas agora eram bandeiras vermelhas tremulando nos cantos de sua mente. Nick também havia mudado. Eles ainda se encontravam, ainda tomavam drinks, ainda falavam de negócios, mas algo estava diferente. Nick, sempre a alma da conversa, começou a evitar certos tópicos. Ele não perguntava mais sobre Sarah, não brincava sobre a vida de casado de Alex como costumava fazer. Seus olhos vacilavam por um segundo sempre que o nome dela surgia. E então havia as ausências. Tive que cancelar, cara. Tenho algo acontecendo. Não posso tomar um drink hoje, talvez na próxima. Sempre vago, sempre o suficiente para evitar suspeitas, exceto que Alex agora estava desconfiado. Alex não acreditava em instintos até agora. A ideia de contratar um detetive particular passou por sua mente, mas algo nisso parecia muito distante, muito impessoal. Não, ele precisava ver isso com seus próprios olhos. Então, ele tomou uma decisão. Tarde da noite, enquanto Sarah dormia, ele se moveu cuidadosamente pela casa, seus passos silenciosos contra o chão de madeira. Ele trabalhou rápido e com firmeza, instalando uma câmera escondida no quarto, uma cuidadosamente colocada dentro da estante, perfeitamente angulada. Não era paranoia, era preparação. Se estivesse errado, apagaria tudo e seguiria em frente. Mas se estivesse certo, não deixaria que escapassem impunes. Enquanto se deitava novamente na cama, olhando para o teto, ouvindo a respiração lenta e regular de Sarah ao seu lado, ele já sabia que isso era apenas o começo. A casa estava quieta, quieta demais. Alex estava em seu escritório doméstico, o brilho da tela do laptop lançando uma luz fria em seu rosto. Seus dedos pairavam sobre o teclado enquanto acessava as câmeras de segurança que instalara discretamente pela casa. Ele disse a si mesmo que isso era apenas para ter paz de espírito, para confirmar que suas suspeitas não passavam de sussurros paranoicos de uma mente sobrecarregada. Mas, no fundo, ele já sabia a verdade. A tela piscava, mostrando diferentes ângulos de sua casa, seu reino, a sala de estar, o corredor, a escada que levava ao quarto principal. Seu coração batia forte contra as costelas enquanto ele clicava pelas imagens. Nada ainda. Então, um movimento. Ele se inclinou, a porta da frente se abriu e Sarah entrou. Sua silhueta delineada contra a luz fraca do corredor. Ela não estava sozinha. Nick. Alex apertou o maxilar com tanta força que doeu. Seu suposto melhor amigo estava a poucos centímetros atrás dela, sua mão roçando a base das costas dela, enquanto se moviam mais para dentro da casa. Suas vozes eram baixas, abafadas, como criminosos voltando à cena do crime. Ainda acho isso arriscado, Sarah sussurrou, embora houvesse um tom provocador em sua voz. Relaxa, Nick riu. Ele está fora da cidade. E mesmo que não estivesse bem, digamos que ele não veria isso chegando. A mão de Alex apertou a borda da mesa. Sua própria casa, sua própria esposa, seu próprio melhor amigo. A audácia de tudo isso enviou uma raiva ardente por suas veias, mas ele se forçou a ficar parado, a assistir. Sarah riu suavemente, o som agora como unhas em um quadro negro para ele. Ela conduziu Nick em direção às escadas, seus corpos movendo-se com a facilidade da familiaridade. Quantas vezes isso já havia acontecido antes? Quanto tempo ele vivera uma mentira? Alex clicou em outra transmissão da câmera, a do quarto deles. Alguns segundos depois, a porta se abriu.
Eles entraram, e Sarah se virou para enfrentar Nick, sua mão deslizando pelo peito dele. Você gosta da emoção, não é? Nick murmurou. Talvez, ela ronronou. A respiração de Alex vinha em inspirações lentas e controladas. O controle gélido que sempre o tornara um homem de negócios bem-sucedido agora servia a um propósito diferente, contendo a tempestade furiosa dentro dele. Ele poderia acabar com isso agora, invadir aquele quarto, punhos voando, voz erguida, expondo-os no calor do momento. Mas não, isso seria fácil demais, e eles não mereciam fácil. Em vez disso, ele se recostou na cadeira, exalando lentamente, enquanto sua mente se transformava em algo muito mais frio, mais calculista. Eles pensavam que estavam sozinhos, que estavam seguros, mas não tinham ideia de que uma testemunha invisível os observava. E logo eles descobririam o quanto ele havia visto. Alex estava em seu escritório, o brilho da tela do computador iluminando seus olhos afiados e calculistas. Seus dedos tamborilavam ritmicamente contra a mesa, não por impaciência, mas por antecipação. Cada movimento precisava ser preciso, cada passo medido. Ele não era mais apenas um marido traído. Era um estrategista e suas peças já estavam se movendo pelo tabuleiro. O mundo que eles pensavam controlar estava prestes a desmoronar ao redor deles. Ele começou com a arma mais simples, porém mais eficaz: informação. Alex passou os últimos dias reunindo um arsenal de evidências, capturas de tela, vídeos, transações financeiras, e-mails. As pegadas digitais do caso deles estavam espalhadas por aí, descuidadamente deixadas para trás na arrogância do segredo. Ele coletou tudo, organizando em um dossiê tão condenatório que ninguém poderia negar a verdade. Então veio o primeiro golpe. Um e-mail confidencial, mascarado por uma conta anônima, chegou à caixa de entrada dos parceiros de negócios de Nick. Ele continha imagens selecionadas, nada explícito, mas suficiente para levantar sérias questões sobre seu profissionalismo e integridade. Acompanhando-as, capturas de mensagens internas onde Nick se vangloriava de explorar clientes, cobrando a mais por carros de luxo e evadindo impostos por brechas duvidosas. Não era apenas sobre o caso, não. Isso era pessoal. Isso era negócios. E no mundo de negócios de alto risco e prestígio corporativo, a reputação era tudo. Ao meio-dia do dia seguinte, os sussurros já estavam circulando. Investidores estavam recuando, clientes reconsiderando. Nick ainda não tinha ideia, mas a fundação sob seu império começava a rachar. Enquanto o mundo profissional de Nick balançava, a esfera social de Sarah estava prestes a ser obliterada. Alex sabia o quanto ela valorizava seu status de elite, os brunches, os eventos de caridade, as festas de grife onde reputações eram moeda. Ele também sabia que nesses círculos, escândalos se espalhavam mais rápido que um incêndio florestal. Com precisão cirúrgica, ele vazou o caso para as mãos certas, discretamente no início, por meio de rumores cuidadosamente plantados em grupos sociais privados, depois por uma postagem anônima em um fórum comunitário de alto padrão. A reação foi instantânea. Ela estava traindo Alex com Nick inacreditável, e depois de tudo que Alex fez por ela, ela sempre teve aquele ar de superioridade, agora faz sentido. A fachada que Sarah cuidadosamente construíra ao longo dos anos, de esposa perfeita, parceira dedicada, estava desmoronando. Os convites começaram a diminuir, as mensagens não eram mais respondidas. O exílio sutil, mas inconfundível, havia começado. O golpe final foi aquele que Nick nunca veria chegar. Alex fora meticuloso em sua pesquisa. Ele sabia dos problemas legais discretos que rondavam a empresa de Nick. Pequenas infrações, possíveis violações fiscais, pequenas brechas que haviam sido varridas para debaixo do tapete. Nada sério por si só, mas quando enquadrado corretamente, quando colocado nas mãos certas, uma denúncia bem construída foi enviada ao Conselho Regulador Financeiro. Não uma acusação, não uma alegação, apenas uma cutucada, um motivo para começarem a investigar. E uma vez que o fizessem, encontrariam exatamente o que Alex queria que encontrassem.
Quando Nick soubesse disso, já seria tarde demais. Naquela noite, Alex observou de longe enquanto o primeiro dominó caía. Nick estava sentado em sua mesa de canto habitual, em um restaurante de carnes exclusivo, o celular apertado na mão, o maxilar cerrado. Seu mundo começava a implodir. Chamadas de investidores nervosos, e-mails em pânico de sua assistente, um parceiro exigindo respostas. Do outro lado da cidade, Sarah estava sozinha em casa, rolando freneticamente o celular. Suas notificações eram um deserto. As mensagens que costumavam inundar, elogios, convites, atualizações sociais, haviam se transformado em silêncio. As que estavam cheias de piedade velada ou condenação direta. Alex exalou lentamente. A satisfação não estava no sofrimento deles, estava na justiça. Eles o fizeram de bobo, riram dele pelas costas, e agora eram eles que estavam sendo ridicularizados. E o jogo ainda não havia terminado. O ar dentro do tribunal era pesado, carregado de tensão, como se as próprias paredes soubessem da retribuição que estava por vir. Alex Carter estava sentado à mesa do demandante, seu rosto uma máscara indecifrável de controle. Do outro lado, Sarah e Nick estavam lado a lado, suas expressões oscilando entre uma indiferença fingida e uma ansiedade mal disfarçada. O processo de divórcio fora rápido. Alex antecipara cada movimento que o advogado de Sarah faria, contra-atacando cada argumento com evidências inegáveis. Extratos bancários mostrando os gastos extravagantes dela, mensagens de texto revelando sua traição e as imagens condenatórias das câmeras escondidas. Tudo foi apresentado, peça por peça, como um grande mosaico de traição. As mãos de Sarah tremiam enquanto ela ajeitava o cabelo, tentando manter a aparência polida que sempre orgulhara. Mas estava claro que seu mundo estava desmoronando. Nick, sentado ao lado dela, não carregava mais seu ar usual de confiança presunçosa. Seu sorriso outrora brilhante, que encantava investidores e seduzia mulheres, fora substituído por um maxilar cerrado e olhos inquietos. Ele sabia o que estava por vir, mesmo que se recusasse a admitir. A juíza, uma mulher na casa dos 50 anos com um olhar afiado, entregou seu veredicto com uma frieza final. O Sr. Carter recebe a posse total da casa e todos os bens compartilhados, conforme o acordo pré-nupcial. O pedido de pensão de Sra. Carter é negado. Sarah estremeceu, como se tivesse sido atingida. Nick exalou bruscamente, balançando a cabeça. Ele se inclinou para sussurrar algo para ela, mas ela estava atônita demais para responder. E quanto à disputa de negócios entre o Sr. Carter e o Sr. Stanford, a juíza continuou, voltando sua atenção para Nick. O tribunal conclui que o Sr. Stanford se envolveu em práticas financeiras enganosas. Dadas as evidências fornecidas, seu envolvimento em fraude está sendo encaminhado para investigação adicional. Silêncio, denso, sufocante. Os dedos de Nick apertaram a borda da mesa. Ele lançou um olhar assassino para Alex, mas Alex não reagiu. Ele apenas ficou lá, composto, vitorioso. A retribuição ainda não havia acabado. Quando Nick saiu do tribunal, repórteres o esperavam. As notícias sobre seus negócios haviam vazado. Investidores se retirando, parceiros cortando laços, clientes exigindo reembolsos. O poderoso Nick Stanford, antes um empreendedor respeitado, agora era um risco. Ele tentou fazer ligações, sua voz tensa de desespero. Escute, eu posso consertar isso, só me deem tempo. Mas as respostas eram todas iguais. Não podemos arriscar, estamos fora. Naquela noite, ele entrou em sua outrora próspera concessionária de carros de luxo. A sala de exposição, sempre um farol de riqueza e prestígio, parecia estranhamente vazia. Os funcionários sussurravam pelas suas costas, seus olhos cheios de algo que ele nunca vira antes. Pena. Então veio o golpe final. Seu parceiro de negócios, a única pessoa que ele achava que ficaria, entrou em seu escritório. Estamos dissolvendo a parceria, Nick, o homem disse secamente. Sua reputação é tóxica. A garganta de Nick secou. Eu construí este lugar. Você não pode simplesmente. Já está feito. A papelada foi deslizada sobre a mesa, a tinta ainda úmida.
Nick a encarou, o coração disparado. Isso não está acontecendo, murmurou baixo, segurando a testa. Mas estava. Seu império estava desmoronando e não havia nada que ele pudesse fazer. Sarah tentou salvar sua dignidade. Ela compareceu a uma gala de caridade de elite naquele fim de semana, forçando um sorriso, drapejando-se em tecidos de grife, esperando fingir que nada havia mudado. Mas os sussurros a seguiam como fantasmas. É ela, a do escândalo. Você viu as mensagens vazadas? Perdeu tudo no divórcio. Bem feito. O peso dos olhares a esmagava. Quando finalmente se aproximou de um grupo de mulheres que antes considerava amigas, elas se moveram, fechando seu círculo, uma rejeição silenciosa. O peito de Sarah apertou. O pânico borbulhava dentro dela. Ela pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava, esperando que o álcool amenizasse a humilhação. Mas então, pelo canto do olho, ela o viu. Alex. Ele estava do outro lado da sala, de pé, altivo, conversando com homens poderosos. Diferente dela, ele não perdera tudo. Ele ganhara mais. Sua confiança, sua presença, sua vitória eram inegáveis. Sarah sentiu como se estivesse sufocando. Ela colocou a taça intocada e saiu da gala antes que alguém pudesse ver suas lágrimas. Do lado de fora, o ar frio da noite mordia sua pele. Ela puxou o casaco mais apertado ao redor de si e sussurrou. Isso não acabou. Mas no fundo, ela sabia que sim. Acabou no momento em que Alex decidiu destruí-los. O sol mergulhou abaixo do horizonte, lançando um brilho âmbar sobre o horizonte da cidade. O ar noturno estava fresco, carregando o zumbido distante do tráfego e o tilintar de copos do restaurante na cobertura onde Alex estava. Seus dedos traçavam a borda de seu copo de uísque, o gelo girando preguiçosamente no líquido âmbar. As últimas semanas haviam sido uma tempestade, implacável, calculada e incansável. Ele observara enquanto as peças caíam, enquanto as duas pessoas que o traíram lutavam desesperadamente para se manterem à tona, apenas para serem arrastadas pelo peso de sua própria traição. Naquela noite, porém, era diferente. Era um momento de quietude, de reflexão, uma vitória. Do outro lado da mesa, seus novos parceiros de negócios riam de alguma piada que ele mal registrou. O acordo estava feito, outro empreendimento bem-sucedido selado com um aperto de mãos firme e uma assinatura. Seu império estava se expandindo. A vida, ao que parecia, seguia em frente sem hesitação. E ainda havia uma satisfação estranha em saber que eles estavam lá fora, debatendo-se nos destroços que ele deixara para trás. Então, como se conjurada por seus pensamentos, ela apareceu. Sarah. Ela estava na entrada do lounge na cobertura, uma silhueta contra o brilho quente da cidade. A mulher que outrora segurara seu coração, agora parecia uma sombra de si mesma. Sua aparência geralmente impecável estava marcada por algo mais revelador do que qualquer falta de maquiagem ou roupas de grife. Desespero. Alex colocou o copo na mesa, observando enquanto ela hesitava antes de dar um passo à frente. Seus saltos clicavam contra o chão de mármore, lentos e incertos. Ela estava nervosa. Ótimo. Finalmente, ela alcançou sua mesa, ficando logo além do círculo de luz quente das velas. Alex. Sua voz era pouco mais que um sussurro. Ele exalou, inclinando a cabeça ligeiramente, como se a visse pela primeira vez em anos. Sarah, disse ele, o tom indecifrável. Ela engoliu em seco. Podemos conversar? Uma pausa, deliberada, medida. Ele deixou o silêncio se estender, deixou que a deixasse desconfortável, deixou que ela percebesse que ele não era mais dela para comandar. Então, com o menor indício de divertimento, ele gesticulou para o assento vazio à sua frente. Ela se sentou cuidadosamente, como se temesse que a cadeira pudesse desmoronar sob ela. Como você está? Ela perguntou, seus dedos torcendo a alça de sua bolsa. Ele sorriu, pegando seu copo. Melhor do que nunca. E você? Um sorriso amargo passou pelos lábios dela. Você já sabe a resposta para isso. Ele sabia, claro que sabia.
Os sussurros já haviam chegado até ele. Sarah era uma pária no círculo que outrora governara. Os convites sociais secaram. Seus supostos amigos viraram as costas, e o mundo que ela construíra para si mesma desmoronara em pó. Você fez isso, ela disse, sua voz carregada de algo entre acusação e admiração. Ele não negou. Ela se inclinou para a frente, seus dedos roçando a borda da mesa. Você ainda me ama? Um homem menor poderia ter vacilado, poderia ter amolecido com o olhar em seus olhos, com o jeito que sua voz falhou na última sílaba. Mas Alex não era mais um homem menor. Sem dizer uma palavra, ele enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno, algo insignificante para qualquer outra pessoa. Um pequeno parafuso de brinquedo. Ele o colocou na mesa entre eles, observando enquanto o rosto dela perdia a cor. Por um momento, ela apenas o encarou. Então, lentamente, seus lábios se entreabriram e sua respiração veio em exalações curtas e trêmulas. Você? Ela sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. Alex se inclinou apenas o suficiente para garantir que ela o ouvisse claramente. Eu não desperdiço amor com lixo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas ele não sentiu nada, nada mesmo. Levantando-se, ele alcançou sua carteira, tirou algumas notas e as jogou na mesa. Pelo drink, disse ele, antes de se afastar. Ele não olhou para trás, nem quando chegou ao elevador, nem quando as portas se fecharam, e certamente não quando saiu para a noite, onde o mundo se estendia diante dele, amplo e pronto para ser conquistado.